Boa noite a todos. Hoje, 12 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador, mensagem, livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tá? Hoje nós vamos retomar a questão 146. Nós estamos no capítulo que fala da transição, tá? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos então fechar os nossos olhos e agradecermos ao nosso Senhor Jesus, unindo o nosso pensamento. Divino Mestre, amor de nossa vida. É sempre com o coração tomado de alegria estarmos reunidos em Teu nome, para estudarmos a obra da doutrina espírita, o livro Consolador. Te rogamos, amor querido, a Tua bênção, a Tua proteção, a presença dos nossos amigos espirituais sempre a nos inspirar e a nos conduzir. Muito obrigada, Senhor. É em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. E abençoa a todos nós, Senhor, que ainda estamos e vivemos nesse planeta Terra. Muito obrigada, Jesus. E nós vamos falar sobre a transição, tá? Então, esse livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Um grupo de trabalhadores espíritas se reuniram, montaram todas essas perguntas e direcionaram Francisco Cândido Xavier para que Emmanuel, o mentor espiritual, pudesse responder. Então vamos lá. É fatal o instante da morte? Ele diz, olha, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, quando ele fala, com exceção do suicídio, então vamos dizer aqui que eu bebi todas. Peguei meu carro e decidi correr bastante. Isso é um suicídio? É um suicídio. Se de repente eu passei a fumar, fumei bastante, adoeci, obviamente que vou adoecer e a morte vai estar escrita nas estrelas. Mas essa morte estava programada pela espiritualidade? Não, foi também um suicídio. Então, algumas vezes, quando ele fala aqui, com exceção do suicídio, esse suicídio ele se amplia bastante. Muitos de nós voltamos à pátria espiritual antes da hora. Por quê? Porque não cuidamos do corpo. Então ele diz, olha, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. É aquilo que ele diz, às vezes a vida me traz uma situação de dor muito grande que eu inadvertidamente fujo dessa dor através de um suicídio. Só que eu não estou fugindo, eu estou ainda acumulando mais débitos ainda. Então ele diz assim, olha, nós estamos aprisionados às vezes a uma condição externa, uma patologia, uma enfermidade, uma dor, você não tem como fugir disso. Mas o meu mundo interior, esse é livre. Uma coisa é eu estar doente, a outra coisa é eu ser doente. É diferente. Você vê pessoas que não estão doente, mas é doente. Entende? Uma pessoa adoecida. Reclama de tudo, nada tá bom, chora demais. Se tem um negocinho, faz um negoção, cultua a doença, entendeu? Pega uma gripe, passa a semana inteira falando da gripe, sabe? A maior dor é a dela pessoa, tá? Aí ele diz, a educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Nós comentamos bastante isso a semana passada, mostrando que
o santuário que habita em nós não é nosso, é de quem? E eu tenho que cuidar disso. Então, uma vez que eu me educo, uma vez que eu me ilumino, isso é um processo de que quem realiza no íntimo constitui o amor, é um ato de amor ao santuário de Deus que está em nós, que nós discutimos a semana passada. Eu não tenho direito de me perturbar, de me desequilibrar, porque nesse processo eu desestruturo o santuário de Deus que habita em mim. Olha que interessante. Em nossa alma, quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência. Então, ainda há pouco ele falou que a morte é um determinismo, com exceção do suicídio. Aqui ele está dizendo, uma vez que você trabalha e ilumina, te educa e ilumina, você pode modificar essa determinação. Por quê? Porque os amigos espirituais, quando a gente vai reencarnar, é um processo muito trabalhoso. Encarnar dá mais trabalho do que desencarnar. Então, no processo da encarnação, escolher mãe, escolher pai, entrar no estado de torpor, aguardar 9 meses na barriga, vegetando, o espírito ali dá uma apagada total, nasce 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a reencarnação só se completa aos 7 anos. Então, olha o tempo aí, 7, aí vai até 14, 15, não tem nada na cabeça, desmiolado, faz um monte de besteira ainda. Então, até chegar à fase da maturidade, tem pessoas que têm 30 e não chega na maturidade, tem 40 e não chega na maturidade, tem 50 e às vezes não chega, numa encarnação inteira. Então, é um processo muito lento. Então, uma vez que a pessoa chegou ao grau de maturidade, eu falo maturidade espiritual, e que a encarnação dela está valendo a pena para o espírito que ela é, valendo a pena a pessoa aproveita a vida terrena, mas desenvolve o lado espiritual na vertical. Então, está estudando, está evoluindo, está fazendo bem. Olha, então vamos aproveitar e vamos prorrogar um pouquinho, porque se começar tudo de novo do zero, então já que está aqui, vamos prorrogar. Então, uma vez nesse processo, pode haver aquilo que ele diz aqui, quem as realiza, essa educação e a iluminação no íntimo desse santuário de Deus, em si, na profundeza da liberdade interior, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmo. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Aqui, olha, os que eliminam, contudo, as suas energias próprias. Eliminar então, quando eu reencarno, nesse processo da reencarnação, eu venho com uma predisposição de vitalidade para viver programado. Olha, a Conceição está programado para viver nessa encarnação aproximadamente 70 anos. O corpo está com toda essa predisposição e vitalidade para ela aguentar até os 70 anos. Mas eu compro uma vela. Vamos dizer que uma vela, ela tem uma probabilidade de durar 24 horas. Desde que ela esteja no local adequado. Mas se eu pegar essa vela e colocar em um local que, além de ter uma acessibilidade de um vento um pouco maior, e se eu decidir acender a vela tanto em cima quanto embaixo, o que vai acontecer? Ela vai durar as 24 horas? Porque eu estou gastando a energia da vela sem necessidade. Então, muitas vezes nós gastamos a energia do corpo, que é isso que ele fala aqui, ó. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina. Atentam contra a luz divina, que está dentro, o santuário, que palpita em si mesmo. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Então, quando eu maltrato o corpo, quando eu não cuido do corpo, quando eu fico gastando energia com o corpo, gastando energia à toa, eu vou ter que prestar conta disso.
Porque é como se fosse assim: meu filho, eu comprei teu uniforme, comprei teu material escolar, te matriculei numa excelente escola e coloquei excelentes professores. Eu só quero que você vá, estude e tire um 10. Aí o menino vai para a escola e fica na vagabundagem. O menino não faz o que tem de fazer. E aí, como é que você fica na condição de pai, na condição de mãe? O menino está torrando o tempo lá. Então, quando nós encarnamos, o papai dá um corpo, que é o uniforme, nos coloca numa vida adequada, que é os professores, e escolhe uma escola abençoada, que é o planeta Terra. Se vai estudar, vai aprender e tire um 10. Qual é a escola? A escola que eu te matricular. Quem é a nossa escola? Família, profissão, o ambiente social. Esse meio, eles são os nossos professores. É o professor que eu preciso. As dores morais que vão chegar ao decorrer da encarnação. Tudo isso são lições, tudo isso são professores. O que eu faço com isso? Então imagina, eu venho, aí eu abro mão de tudo isso, não quero dificuldade nenhuma, começo a tomar todas, beber todas, festa, isso, aquilo, outro. Só que a energia está indo. Imagina o que é uma pessoa ir para um carnaval, começar na quarta-feira, terminar no domingo, a bom beber. Isso não é gastar energia? Às vezes uma pessoa que é um profissional, mas um profissional exagerado, que não dorme direito, que toma café que é para não dormir, que pensa em trabalho 24 horas, está gastando energia? Está desnecessária sim, porque ele só se movimenta no horizontal. Vai prestar conta? Vai. E vai prestar conta como? Perdendo a própria saúde do corpo. Já começou a prestar conta, porque o corpo não aguenta. Entenderam? Por isso que ele diz, daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existe ainda os suicidas lentos e gradativos, que ele falou do suicida direto, olha aqui, provocados pela ambição ou pela inércia, porque às vezes em busca de ter, você acaba adoecendo o corpo, ou pela inércia, que é o preguiçoso. Passa um dia todinho em cima de uma cama, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco eu tiver dor nas tuas costas. Pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma. Quantos que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Então, é fatal o instante da morte? Pode mudar? Pode mudar? Pode. Mas ele fala muito bem que o suicídio, seja ele o direto ou indireto, que ele usou aqui o lento, muitas das vezes não estava programada a morte naquele período. Mas como não houve um cuidado com o corpo físico, acabou acelerando o processo. E gente, se nós avaliarmos, tem uma bateria de patologia que não estava na nossa programação. Foi o descuido do corpo nessa encarnação. Os excessos alimentares, os excessos de bebidas alcoólicas, o próprio cigarro, o excesso de estresse, um grau de preocupação, o corpo não aguenta. Não aguenta. Se nós formos viver sempre uma vida só no horizontal, pensando só no horizontal, sinto muito, mas o corpo não aguenta. A falta de exercício físico, entendeu? Porque hoje a nossa vida é muito sedentária. Nós mulheres tínhamos um movimento muito grande dentro das casas, hoje nós não temos. As mulheres hoje passaram a ter um número de câncer muito maior, porque passaram a beber, passaram a fumar, passaram a ter um grau de estresse muito grande na vida de empresária, o corre-corre do dia, não teve jeito. Então hoje nós inclusive adquirimos patologias, enfermidades que antes era comum aos homens. Para você ver o que é um comportamento diário na vida de um ser humano. Exercício físico é indispensável. Temos que caminhar. Isso não é para começar com os 80, isso é algo que a gente tem que começar jovem e ir cultuando isso, porque tem que fazer.
As taxas, elas conseguem se equilibrar muito mais rápido com exercício físico, não só com o controle alimentar. A própria estrutura óssea, eu estava conversando com o Maurício, que é médico, ele disse: tia, o cérebro da gente ele é perfeito. Se tu faz sempre exercício de baixo impacto, ou se você não faz exercício, que é pior ainda, o que acontece? O teu cérebro diz assim: olha, ela não precisa de ossos fortes. Ela não precisa, e vai diminuindo a quantidade de cálcio. Uma vez que você começa a fazer exercício e você vai aumentando, daqui a pouco começa a fazer alto impacto, que seria uma corrida, aí o que o teu cérebro diz? Olha, fortalece os ossos porque ela precisa de cálcio, ela precisa desses ossos mais fortes. E ele fortalece. Por isso que hoje alguns médicos já recomendam você fazer a caminhada e, se possível, começar a correr também. Porque é justamente isso, os ossos vão se fortalecendo. Então, na verdade, quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente aposenta, a gente psicologicamente envelhece. E uma vez eu psiquicamente envelhecendo, meu corpo vai envelhecendo junto, porque eu já ando menos, eu já me sinto velha, eu me sinto envelhecida. E o corpo vai fazendo o que o cérebro está. Porque, na verdade, não é o cérebro que pensa, é o espírito. O cérebro já é o resultado do espírito. Então, eu, espírito, atuo no cérebro e o cérebro manda o comando para o corpo físico. Então, ele veio no 147 assim: proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Então, o cidadão é um capeta, desencarnou, vira anjo no velório, porque desencarna um capeta, uma pessoa às vezes que foi extremamente difícil, aí as pessoas vão velório, tadinho, não, mas ele era bom, todo mundo fica bom na hora da morte, né? Agora, a pergunta que ele está querendo saber aqui: realmente proporciona à morte mudança inesperada e certas modificações rápidas? Como será de desejar? A pessoa desencarnou e, de repente, vamos dizer que eu sou um fumante aqui, assíduo, chego no hospital, esqueci o cigarro. Ou uma pessoa sexóloga, cheguei no hospital, não vou mais pensar em sexo. Uma pessoa que come muito, né? Um glutão. Eu chego no hospital, também não vou mais ter fome, não vou mais comer. Uma pessoa de maledicência, entendeu? Uma pessoa que tem um linguajar maledicente, vai chegar no hospital, vai deixar de ser maledicente, já vai dizer: olá, irmãos, né? Não vai mais fofocar a vida de ninguém. E aí? A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Então, a morte não vai dando aí, não. Continua a mesma pessoa de sempre. Saiu do corpo, deixou a roupa, o uniforme. Mas quem morava dentro da roupa, essa continua a mesma. Não é o corpo que diz quem eu sou. Sou eu que digo quem o corpo é. Eu, espírito. Eu, individualidade. Eu, consciência. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar, ou seja, sair da carne, sair do corpo físico, desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com as simples modificações dos aspectos exteriores. Se eu saio daqui de Manaus, vou morar no Rio de Janeiro, mudou o espaço, confere? Mas a moradora chamada Conceição vai mudar? A morte é isso. Eu vou com os beijos chiliques, quanto vou. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos. Comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Olha lá. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados, que é muito maior. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Pensa, a pessoa vive ali numa aldeiazinha pequenininha e de repente vai para uma metrópole. Porque a gente acha que o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico. Não. O mundo físico é uma cópia muito mal feita do mundo espiritual. E o mundo físico, o mundo material, não é o objetivo, é o subjetivo, de certa forma. Porque esse mundo aqui ele é transitório. Como também as colônias espirituais são transitórias.
Na verdade, nós não iremos, quando nós chegarmos a um plano de evolução, que não precisaremos mais reencarnar, nós não vamos viver nem em planeta e muito menos em colônia. Nós vamos viver em mundos espirituais, mas não colônias espirituais. Quando a gente fala em colônia, eu estou falando de um período que eu vou ficar e uma colônia vinculada ao planeta. Eu vou, passo uma temporada e reencarno. Vou, passo uma temporada e reencarno. Até eu sair dessa celeuma toda, desse movimento de encarno, desencarno, encarno, desencarno, encarno, desencarno. Quando eu alcançar tudo que eu tenho de aprender na Terra, eu disse, agora vem, filha, vamos para lições agora verdadeiramente espiritual, que até então só estava te debatendo com a matéria. Essas nossas encarnações aqui é só para aprender a estar na matéria sem ser da matéria. Então ele diz, imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? Você imagina, a pessoa está numa aldeia, de repente chega na metrópole, nunca viu celular, lá ele vê o pessoal com o aparelho rodando de um lado para o outro. Vai para a casa de alguém, diz, esquenta a comida, mas cadê a lenha? Não, aí no micro-ondas. O quê? Você não sabe o que é micro-ondas? Você está entendendo? Então a pessoa fica totalmente alheia a tudo. Estava acostumado com aquele banheiro, aquele sanitário lá, aquela casinha de madeira, que era naquele buracão horroroso. Aí chega e de repente entra no banheiro e diz, cadê o buraco? Como é que eu faço? Então é tudo muito novo. É mais ou menos isso quando a gente chega no mundo espiritual. A comparação é pobre, diz ele, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres prodigiosos. Então o matuto que estava lá na aldeia é o matuto que vai para Petrópolis. Ele não chega lá na metrópole já sabendo tudo. A não ser que quem estava lá na aldeia não se tratava de um matuto. Aí é espírito superior, que aí ele volta para o mundo espiritual e só recorda o que já estava dentro dele. A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Olha! Porque quantas pessoas não estão limitadas só aos 5 sentidos? E ele diz aqui, olha, se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Porque quando a gente está encarnado, a gente está limitado. Janela é aquele movimento que você abre para olhar o que está fora. Ou você está preso dentro da casa. Então, ele colocou janela dos 5 sentidos, onde você tem um contato externo. Então, audição, visão, olfato, paladar e o tato. E aí diz assim, mas tem pessoas que estão limitadas só a esses 5 sentidos. Só. Ainda não desenvolveu o 6º. Vamos lá para 148. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? Então, que espera o homem desencarnado, ou seja, a alma, e agora espírito, diretamente nos seus primeiros tempos de vida além-túmulo? Vamos ver o que a criatura espera. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material. Por exemplo, o nosso André Luiz, quando ele foi tentar conversar a primeira vez com Clarence, o pedido dele era, ele estava imaginando que ele poderia voltar a trabalhar como médico, que era a função dele quando estava aqui encarnado. Mas quando ele chegou lá, ele viu que o que ele sabia era nada para que ele pudesse ser um médico no mundo espiritual. Mas vamos lá, mas foi o que ele procurou.
nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica na sociedade do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem, se sindicalizam. A palavra sindicaliza chega a dar arrepio na gente, né? Eu falo sindicalizam para determinados fins? Tem. Conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Sim. Aí não se abraçam os agiotas, é verdade, os políticos. Agiota aqui, ele está se referindo inclusive aos próprios bancários, que não deixa de ser uma agiotagem. Os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? Sim. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento. Então, os espíritos, as pessoas que estão encarnadas, que são perversas, vão procurar espíritos da mesma estirpe. Eles vão estar nas colônias aonde ele encontra a perversidade. É afinidade mesmo. Com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Um dependente químico. Desencarnou como? Uma overdose. Estava usando o pó sozinho? Não. Tinha um grupo de desencarnado. Quando ele sair do corpo, ele só vai olhar um plano que ele não conseguia perceber. E vai continuar, inclusive, com as mesmas necessidades. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de atividade abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool e etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Então, o dependente químico, ele está desencarnado, mas ele sente vontade de usar o álcool, o cigarro, seja lá o que for. O que ele vai? Ele vai buscar. Ele vai buscar. Ele tem como pegar o cigarro? Ele tem como cheirar o pó? Ele tem como levantar a cerveja? Como é que ele faz, então, para ele sentir as sensações de quem está usando? Se acopla com quem bebe, se acopla com quem fuma. E o fumante, uma vez que traga ele espírito, uma vez acoplado no corpo perispiritual, ele vai sentir as mesmas sensações até ao ponto de ficar embriagado. Por isso é que ele chama de obsessão, a ação de um espírito sobre outro. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo com uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, às vezes é muito comum você observar a pessoa trabalhando e mirando a aposentadoria, né? Se prepara, não, eu vou reformar a casa, porque daqui a pouco eu não vou mais conseguir reformar por causa da idade, já estou próximo a aposentar, já faz isso, faz aquilo, organiza tudinho para a aposentadoria. Só que a aposentadoria eu posso chegar ou não, eu posso desencarnar antes. E a aposentadoria, inclusive, vai ser um período porque eu vou desencarnar. Então, a aposentadoria possa ser que aconteça ou não, mas a morte é certeira. Mais ainda. A morte é certeira. Então, aí a gente para pensar, sim, se a desencarnação, eu não preciso ser espírita, católico, evangélico, bandista, qualquer ser sabe que vai desencarnar. Então, a pergunta que não quer calar, da mesma forma que eu me preparo para algo que eu sei que poderá ou não acontecer, que é a aposentadoria, mas o que eu estou fazendo me preparando para a morte física? Aí quando você pergunta, você está se preparando para a morte? Eu não estou, já preparei já o meu testamento, já deixei tudo separado. Então a pessoa, mesmo falando em morte física, ela continua pensando só no horizontal. Então, meus irmãos, quando a gente fala de espiritualidade, nós espíritas que sabemos que a vida continua, a gente tem que começar a entender que eu não tenho que desencarnar para me espiritualizar. Eu tenho que exercitar isso encarnada.
comer o necessário, se possível, acabar com a bebida alcoólica. Entendeu? É indispensável. Apesar de estar no corpo, eu vou me disciplinando. Quando eu sair dele, isso não vai me fazer falta nenhuma. Por quê? Porque eu tinha todo o domínio sobre isso. Eu não tinha mais necessidade disso. E todo mundo que começa só no final de semana. Eu já ouvi essa história 1000 vezes. Daqui a pouco, o final de semana começa na sexta. Daqui a pouco começa na quinta. Daqui a pouco começa na quarta. Daqui a pouco já é toda saidinha do trabalho. E aí, quando você vê, já foi. Isso já passa a ser uma necessidade. Vamos a 149? Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo. Ou seja, uma vez que eu desencarno, que eu vou para o processo da morte, dá para me ver algum familiar meu que já morreram, que já desencarnou, eles poderão vir dar um oi para mim? Olá! Aí você olha e diz, papai, sim, mamãe, a mamãe ainda está aqui, mas vai que eu vá primeiro que a mamãe, né? Papai, eu digo, papai, é sonho ou eu morri mesmo? Porque às vezes a gente fica naquele estado de perturbação, a gente acha que está sonhando, né? Você não morreu, filho, você viveu. Morta você estava quando estava encarnado, limitado a 5 sentidos. Agora que você acordou para a sua realidade espiritual. Então ele diz, olha, vamos ver então se nós vamos poder encontrar ou não os nossos entes queridos. Ele diz, olha, se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, fica a dica, hashtag, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Então a pergunta que não quer calar, é comum você achar criaturas que viveram o apostolado do trabalho e do amor a Deus? Então já fica a dica, hashtag, a perturbação é muito grande. Esquece a suavidade. E olha que interessante, apostolado, né? O apóstolo é aquele que... O discípulo é o aluno, é o que aprende. O apóstolo é aquele que leva, é que o divulga, né? Por isso é que Paulo era chamado apóstolo da gentilidade, que foi ele que levou, foi ele que divulgou. Então, se nós formos o apostolado do trabalho e do amor a Deus, e esse movimento de amor a Deus, gente, não é em absoluto você ficar em adoração e inércia. É adorar a Deus trabalhando. Como é que é isso, Conceição? Aí lembra do nosso Senhor Jesus quando diz assim, se alguém te pedir para andar 1000, anda 2000 léguas. Então é realmente esse trabalho do amor a Deus, é todo movimento, todo sacrifício é a Deus. Então o outro é o meu instrumento. Por isso a frase da nossa irmã Madre Teresa, sábia, dizendo assim, não é entre eu e o homem, é entre eu e Deus. A transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Porque se eu estiver em um nível superior aos meus entes queridos que já se foram, eles não poderão vir me visitar. Mas se eu estou em um nível em que eles estão em um nível superior, eles poderão vir me visitar. Nós vamos entender bem isso na obra O Nosso Lar, que o nosso irmão André Luiz estava em uma colônia, Nosso Lar, mas a mãe, o espírito bem mais evoluído, pôde vir, quando permissão,
Não foi logo instantâneo, foi algo que demorou, o encontro dele com a mãe. E ele perguntou pelo pai, e a mãe disse que o pai estava em uma zona vinculado a 2 entidades obsessoras. Então a gente percebe que ele não pôde inclusive ir até o pai, mas que a mãe já estava organizando uma nova encarnação junto com a espiritualidade superior. Então ainda tem esse outro ponto aqui, né? Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelecem-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Se encontrar um ser querido. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritivas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Sempre Emmanuel mostrando que nós deveríamos realmente servir a Deus. E o Deus que eu cultuo é o Deus que eu sirvo. Então, nós temos uma idolatria muito grande por Mamon, que é o Deus material, muito grande. E temos uma dificuldade enorme de abrir mão dessa adoração Mamon no horizontal para fazermos realmente uma adoração ao verdadeiro Pai. E essa adoração cada ato de desprendimento de ordem material é deixar de adorar Mamon e naquele momento adora a Deus. E temos uma grande dificuldade para isso. Nós temos uma idolatria por Mamon. Vamos parar aí, gente? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa alegria do livro Consolador e até o nosso próximo estudo.